toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem. Eu vim aqui para compartilhar com você, irmãos, para a gente caminhar junto, aleluia. Eu quero lhe posicionar em um tempo. Eu só sei fazer isso, não sei fazer mais nada. Eu tenho chorado pela igreja, e eu só sei posicionar ela em um tempo, irmãos. Eu só sei profetizar dentro de um tempo. E é isso que eu quero fazer aqui. Flúvio, receba aí do Senhor mais. Esse é o teu lugar, queridão. O lugar de onde você nunca deveria ter saído. Esse é o teu lugar. Receba onde você está aí. Merola, eu te amo. Eu sei que você não vem me ver, mas a gente vem entrar debaixo de um chuveiro. Aquela mão do tamanho de um homem significava 5 ministérios derramando uma chuva sobre uma geração. Aqui há uma mão do tamanho da mão de um homem. Se você não acredita, pode ir para sua casa. Aquele menino olhou e falou: o que é aquilo? Só tem uma mãozinha. Mas uma mãozinha significa apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, doutores, derramando chuva. Derramando chuva. Não tira meu som também não, senão Deus vai pegar vocês aí. Deixa eu gritar hoje. Amanhã eu já vou embora. Aleluia. Aí estamos olhando, só tem uma mãozinha. Incrédulo. Foi essa mãozinha que derramou abundante chuva, em que um profeta pelo menos acreditava, estava dizendo: vai chover, vai chover. Eu estou disposto a ver uma pequena mão e crer nessa pequena mão, porque ela há 5 dedos sobre ela, derramando sobre uma geração. Aleluia. Calma, papai, vai com calma. Abre a tua boca, eu vou tentar pregar. Abre a tua Bíblia em Apocalipse aí, por favor. Apocalipse, capítulo 12, a partir do 7. Oh, te amo, Jesus, eu te amo, te amo, te amo. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi tirado para a terra. E com ele os seus anjos. Então ouviu grande voz nos céus proclamando: agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, autoridade do Cristo, pois foi expulso o acusador dos homens e dos nossos irmãos, o mesmo que acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu. Ouviu aí? Festejai os céus, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo um pouco do tempo que lhe resta. 13. Quando, pois,
o dragão se viu atirado para a terra. Perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas, como da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. E aí se sustentava durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arranjou da sua boca, atrás da mulher, água como de um rio, a fim de fazer que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, o socorreu a mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra quem, irmãos? E foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aleluia! Nós estamos diante de um texto que há um contexto, em que quando nós olhamos para o livro das revelações finais, o livro do Apocalipse, nos assustamos porque há um grande dragão de vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres e 10 diademas. E olhamos para o Apocalipse e de repente há alguma besta que surge do mar, uma outra besta que surge, que emerge da terra. E nós paramos de ler, fechamos a Bíblia, deixamos de lado e falamos, não dá para ler esse livro. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Há uma vertente que acredita que o Apocalipse é algo pretérito, algo que já aconteceu, os preteristas. Há uma vertente de pensamento que são os futuristas, que o Apocalipse ainda vai acontecer. Para uns já aconteceu, para outros ainda vai acontecer. Mas eu sou da linha que creio que o Apocalipse é historicista. A história é palco das profecias. Aonde a história da humanidade está acontecendo, o Apocalipse está sendo cumprido nas suas profecias. Quando nós lemos isso, nós lemos que foi precipitado dos céus. Isso fala de apocalipse. Então o Apocalipse já começou a acontecer há muito tempo. Por isso eu quero hoje lhe encaixar dentro de um tempo, para que você entenda hoje como igreja a nossa missão e o que está acontecendo dentro desse tempo. Por isso nós lemos agora sobre o Apocalipse. E a Bíblia vai dizer que no princípio, lá em Ezequiel 28, Isaías 14, vai dizer que ele era o querubim ungido, havia sido criado em perfeição, estava diante do Senhor e diante das pedras afogueadas. No seu corpo havia pedras, eram 9 pedras, e ali haviam tambores e pífaros que ecoavam do seu corpo. Então ele estava diante dos céus, e ele era o cobridor. Isso significa, era aquele que chegava diante do trono do Senhor e cobria o trono, e vinha outros seres junto com ele, e ali eles ficavam numa adoração intensa, rendendo algo ao Senhor nos céus. Pois bem, tudo estava muito bem, até que se achou em ti a iniquidade. Então no seu coração se achou iniquidade, e diante disso ele olha para o trono, e ali agora ele vai tentar usurpar o trono de Deus. E ele vai dizer: ei, eu serei semelhante ao Altíssimo, e acima das estrelas dos céus eu exaltarei o meu trono. Ele não quis ser maior do que Deus, mas ele quis ser semelhante, igual a Deus. Mas ele foi tão abusado que ele disse: acima das estrelas dos céus eu exaltarei o meu trono. Eu quero ser igual a Deus, mas eu quero dizer que o meu trono será estabelecido acima, que tudo que eu quero será estabelecido acima desse Deus. Então ele era o cobridor ungido ali da guarda. Tudo estava muito perfeito, em santidade e perfeição. Escute isso. Ele foi criado, e ele estava diante do trono, até que se achou iniquidade. E quando há iniquidade, o Senhor olha, e ele falou: eu serei semelhante ao Altíssimo. E o Senhor falou: contudo, tu serás levado ao mais profundo do abismo. Lucas, o grande médico evangelista, vai dizer que viu Satanás cair como um raio. Ele foi precipitado dos céus para a terra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você:
A Bíblia vai dizer que desde o princípio já, ele estava num lugar chamado Éden. Nos céus havia um Éden, um jardim onde ele estava resguardado para ser esse querubim que cobria e que se manifestava em pedras afogueadas. O seu corpo tinha pedras, o seu corpo emitia sons como de pífaros e tambores. Então ele se chegava diante do Eterno e aquele som ia vindo de dentro do seu corpo para ministrar a Deus, servir a Deus. Então quando ele cai como um raio nos céus e ele é precipitado na terra, como nós lemos aqui: festejai aos céus, porque vós que habitas aí, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que lhe resta pouco tempo. Aqui nós entramos. Então agora há um ser celestial criado em perfeição. Ele é derrubado porque usurpou o trono de Deus e quis ser semelhante e igual a Deus. Então os céus festejam porque ele cai, a queda de Lúcifer. Mas o Senhor já atenta: cuidado terra, porque ele desceu até vós. Logo depois, o que o Senhor vai fazer? Dentro desse outro jardim na terra, que era um lugar físico na terra, lá talvez nas bandas ali do Oriente Médio, ali o Senhor também faz um jardim para colocar quem? Vai, prega comigo. Para colocar Adão, para colocar o homem lá dentro. Olha para mim. E aí ele faz, você conhece a história. Adão está vindo, Eva está vindo, e os dois, através desse próprio que havia sido precipitado dos céus, eles vão pecar. Mas sabe o que acontece? Olha para mim. Quando o Senhor, no 6º dia da criação, ele foi fazer o homem, Satanás estava nos céus, e ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. E ele foi precipitado dos céus. Quando chega na terra, o Senhor vai fazer um boneco de barro, e ele vai chamar Pai, Filho e Espírito Santo, porque o Filho também já estava nos céus desde o princípio de todas as coisas. Não havia encarnado, sido manifesto na terra, mas já estava nos céus. Então tá os três. E o que eles vão fazer? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa. O que Lúcifer queria ser? Semelhante. O que o homem seria? Semelhante. Preste atenção. Eu quero lhe posicionar dentro de um tempo. Quando esse homem é criado, Lúcifer não pode ser semelhante. Mas quando Deus olha para a criação e diz: façamos a imagem conforme a nossa semelhança. E aí coloca no homem, sopra de dentro de Deus, a essência de Deus, o ruá está saindo e está sendo colocado dentro do homem. E ali o homem é feito alma vivente. E aí começa a segunda batalha. Houve uma batalha nos céus, ele foi precipitado e chega na terra. Quando ele chega na terra, por talvez um grande colapso dele, Deus está colocando um homenzinho para ser a imagem dele. E aí esse homenzinho agora é alma vivente. E ele é a serpente que foi precipitada, está lá no meio do jardim do Éden. E aí a gente começa um tempo de posicionamento. Sabe o que vai acontecer, querido? Deus, desde o princípio de todas as coisas, quando ele arquitetou a terra e colocou o homem lá dentro, ele tinha uma finalidade: fazer um reino sacerdotal. Ele tinha uma finalidade: alcançar adoradores legítimos e autênticos. Ele tinha uma finalidade: fazer uma criação que seria o ponto de contato entre a terra e o céu. Eu estou aqui, o homem estará lá, mas através dele nós teremos um contato. Céus e terra se unirão através do homem. Só que nessa história há um que foi precipitado do ladinho do homem. Preste atenção, irmão. Então, olha para mim. Deus vai começar a trabalhar para extrair, para fazer uma geração de sacerdotes, de reis,
homens e mulheres que pudessem ser o contato entre a terra e o céu. Só que o grande dragão, a antiga serpente, né, que o Apocalipse diz, estava lá no meio do jardim. Então o que ele vai fazer? Ele vai entrar na paralela. Deus vai trabalhar para formar um reino. Satanás está lá no lugar onde o homem está e vai começar a trabalhar para levantar o seu império, o império das trevas. No reino há um rei, mas o princípio do reino somos todos nós. No império há um ditador e um imperador, que é o próprio Satanás, e lá ele vai massacrar o povo. Então Deus está trabalhando. E aí nós começamos desde o Gênesis toda a formatação da Bíblia, aonde Deus quer extrair algo da terra, e Satanás está onde? Na rua paralela, trabalhando para que Deus não consiga fazer aquilo que Ele quer. Então nós estamos vendo aqui, entrando em uma configuração em que Deus está trabalhando, mas que Satanás também está trabalhando. Para quê? Para extrair um império, enquanto Deus quer extrair o quê? Um reino. E aí, irmãos, a Bíblia vai dizer, por isso nos atentou, que ele havia sido precipitado e caído. Então cuidado o quê? Cuidado, terra, porque ele está no meio de vós. A Bíblia vai dizer aqui, irmãos, vai continuar dizendo que havia em Gênesis 3,15, quando Adão vai pecar, o Senhor vai liberar uma palavra para a serpente e vai dizer: colocarei inimizade entre quem? Entre você, a mulher, e a serpente, entre a tua descendência e o descendente dela, da mulher, que viria da mulher. Então o Gênesis, presta atenção, já está revelando o Apocalipse. O Gênesis 3,15 já está dizendo que haveria uma guerra entre a mulher e a serpente. Quando lemos Apocalipse 12, está revelando uma guerra entre a serpente e a mulher. Então o Gênesis já está revelando o Apocalipse. E aí nós começamos a enxergar que essa paralela de formatação, o que Deus quer fazer, e que o Satanás, quando pisa na terra, ele começa a programar para fazer e formatar um império. Nós somos posicionados dentro de um tempo hoje. A gente começa a ver e enxergar que tudo o que fazemos, Satanás estará na paralela também, para destruir, para imitar ou para fazer igual. E aí, como igreja, nós somos posicionados para manifestarmos aquilo que o Senhor quer, porque nós não temos como estabelecer o reino ainda. O reino de Deus não será estabelecido por nós, será manifesto por nós. O reino de Deus só será estabelecido na segunda vinda, no advento do Messias. Quando Ele vier com grande glória, aí Ele está estabelecendo o seu reino na terra. Apocalipse 22. Então nós estamos aqui o quê? Manifestando o reino, manifestando o reino, manifestando o reino. Por quê, irmãos? Porque lá no princípio, quando houve essa queda, Satanás estava o quê? Querendo formatar o seu império. Mas Deus estava fazendo o quê? Formatando o seu reino. Então por isso nós, como filhos, devemos continuar a manifestar esse reino sobre a terra. Amém, irmãos? Quantos estão comigo? Diga amém. A Bíblia vai dizer que depois disso, nessa briga, aonde Deus e Satanás está brigando pelo homem, faz isso, não faz, faz isso, não faz, faz isso, não faz. Há uma guerra, há uma briga. E aí temos que discernir a voz, porque há três vozes aqui: a voz de Satanás, a voz de Deus e a voz da alma. A quem ouvimos? E o homem está dentro do Éden, a quem ouço? Então ele ouve a Deus, não come. Ele ouve agora Satanás. O que é? Come. E ele ouve a ele. O que eu faço? Eu estou com vontade de comer, mas Deus falou, mas a serpente também falou. Como ou não como? E aí, irmãos, há aquela grande queda, aonde a coroa da criação, como Salmos vai dizer, Salmos 9, vai dizer que um pouco menor do que Elohim o fizestes. Há, na verdade, a versão que fala um pouco menor do que os anjos.
Na verdade é uma versão incorreta, porque o original vai dizer que um pouco menor do que Elohim, um pouco menor do que Deus o fizestes. Então nós somos pequenos cristos, nós somos deuses que fomos colocados na terra pequenos para manifestar já aquilo que o céu queria. Então nisso, irmãos, nós vamos ver que a principal coisa que tinha que acontecer, que era Adão permanecer e já começar a fazer aquela nação sacerdotal dentro do Éden, a partir do Éden, ela já falha. Mas Deus nunca falha, Deus tem os seus planos e os seus caminhos. Então ali nessa configuração, nós vamos olhar e o homem está agora o quê? Em queda. O homem agora é removido do seu lugar aonde? O Éden. Então ele é tirado. Desde que ele é tirado, olha para mim, começa-se toda agora uma maratona em que a gente vai entrar nos patriarcas, vai entrar nos reis de Israel, vai entrar nos juízes, e aí toda aquela maratona até nós chegarmos aonde? Falei aqui no primeiro dia, num tempo em que Jesus viria sobre a terra. Então quando nós olhamos lá os reis de Israel, os juízes, os patriarcas, e Deus tentando extrair uma geração sacerdotal, Deus tentando tirar, Deus tentando conectar céus e terra, até o dia em que Jesus virá. E aí nós vamos entrar debaixo de um tempo. Olha para mim, olha como o Apocalipse está andando. Não pense que o Apocalipse ainda vai acontecer, ou ele já passou por inteiro. Nós somos a vivência do Apocalipse. Amém? Então agora, irmãos, nós vamos entrar em um tempo em que a Bíblia vai dizer que o dragão, ele vai se posicionar diante a mulher. Esse dragão, a Bíblia vai dizer que ele é a antiga serpente. E nós sabemos que a serpente, ela se alimenta do pó da terra. Preste atenção. Desde que Deus começou a estabelecer no princípio de todas as coisas, Deus sempre funcionou com o homem através do entendimento. Deus sempre vinha na viração do dia para estar com Adão, para ministrar o coração de Adão. Olha para mim, no Éden não tinha pecado antes dele cair. O que Deus viria fazer com ele? Adão, você pecou? Não havia pecado. Então na viração do dia, quando Deus vinha estar com Adão, Deus queria fazer uma coisa. Deus estava suprindo espiritualmente Adão. Adão já nasceu grande, mas o seu interior precisava crescer na sua relação com Deus. Então na viração do dia, Deus vinha suprir Adão. Deus vinha suprir Adão. Então, irmãos, quando esse Adão, há a queda, ele é retirado do jardim, nós vamos observar que a serpente pegou ele. Mas por que pegou ele? Porque lá no Apocalipse, essa serpente seria o dragão, e ela já começaria a se alimentar do pó da terra. Agora olha para mim, quando nós falamos do pó da terra, o homem foi feito do pó da terra. Nós sabemos que essa serpente, ela vai se alimentando do pó da terra, até chegar no Apocalipse se tornar o grande dragão. Então ela vai crescendo, se alimentando o que? Do homem. Mas que homem é esse? Que pó é esse? Cientificamente, uma serpente realmente se alimenta do pó da terra. Mas espiritualmente, como é que nós podemos conjecturar? Como é que nós podemos ter essa revelação? Ei, olha para mim. O homem é dotado de entendimento. Quando Deus vinha na viração do dia para suprir Adão, era para suprir a sua resposta, o seu entendimento a Deus. Porque ele era a coroa da criação, ele era o ponto de contato entre a terra e o céu. Então Deus vinha para supri-lo. Quando ele cai, irmãos, é o momento em que a serpente começa a se alimentar do homem, do entendimento do homem. Então a nossa falta de entendimento é o alimento da serpente. Por quê? Porque Deus colocou o Espírito dentro de nós, mas nós fomos feitos do pó da terra. Isso significa a nossa carne, a nossa vida, a nossa falta de entendimento, a nossa alma. Tudo isso alimenta Satanás. A única coisa que não alimenta foi o sopro, o ruá, foi o Espírito que Deus colocou dentro de nós. Então no decorrer dos tempos, Satanás está na paralela, lutando. Então Deus coloca a coroa da criação, e Satanás consegue derrubar a coroa da criação, que era quem? Adão. Então nós vamos começar uma maratona
na toda a antiga aliança, há uma maratona que vai acontecendo até chegar na vinda de Cristo. Por quê? Porque Deus está tentando e Satanás também está. Deus está tentando estabelecer e Satanás está tentando atrapalhar. E aí, irmãos, nós precisamos entrar dentro disso e ver que desde os céus, irmãos, algo do coração de Deus está sempre querendo, sabe, estabelecer com o homem. E há quedas e quedas e quedas e quedas. Se nós formos pegar a antiga aliança, lá em Juízes levantou-se uma geração que não conhecia ao Senhor. Como nós falamos aqui, a geração de Malaquias passou por cativeiros, etc, etc. Mas quando chegou no final ainda estava o quê? Corrompido dentro de si. Não corrompido com Deus, mas corrompido dentro de si. Irmãos, então nós vamos ver na toda a antiga aliança uma geração que não consegue estar de pé, uma geração que se corrompe, uma geração de queda, desde o Éden. Por quê? Porque aquela serpente, que na verdade lá no céu era um anjo, um querubim ungido, quando ele cai, ele começa a trabalhar na paralela. Então pense o seguinte: tudo que estamos construindo como igreja para 2017, 2018, os anos que virão, tudo que estamos construindo, Satanás está na paralela. Não é tentando entrar na frentezinha um dia ou outro, ele está na paralela. Deus está andando, ele está na paralela. Para tudo aquilo que o Senhor for fazer, ele tente fazer com que não funcione, não flua, não dê certo. Então nós precisamos nos posicionarmos dentro do tempo e vermos que desde o princípio, a queda de Satanás sobre a terra, ele vem trabalhando para formar o império. Então quando nós olhamos para a terra, nós podemos ver que há uma formataçãozinha de um império aí sobre a terra. Há homens e mulheres sendo usadas por ele também. Por quê? Porque a terra foi dada aos filhos dos homens. Os céus são servos do Senhor, mas a terra foi dada aos filhos dos homens. Olha para mim, a terra não foi dada aos filhos de Deus. A terra foi dada aos filhos dos homens. Isso significa todos aqueles que pisam na terra e decidem conquistar, conquistam. Pastor, por que a religião tal, por que a seita tal cresce? Porque decidiram tomar a terra. Eu estou te posicionando dentro de um tempo, eu quero chegar lá no final. Eu estou começando a te posicionar em um tempo em que o Senhor está requerendo da igreja. Estou apenas introduzindo. Por que tantas outras coisas crescem? Não, se isso aí não for de Deus, não vai dar certo. Quem disse que não vai dar certo? Eu não vou citar aqui por ética. Mas você sabe quantas religiões, quantas seitas, quantas coisas crescem muito. E cresce no ocultismo, na calada da noite, nos lugares escuros, nos lugares trancados, sem que ninguém veja. E o ocultismo está rolando solto, e nós estamos brincando de ser igreja. Por quê? Porque não entendemos o princípio de tudo. Que quando uma serpente maldita estava lá no céu sendo precipitada, lá era um anjo, mas quando foi precipitada, já estava caindo como uma serpente. Está trabalhando na paralela com o nosso Deus. E nós estamos o quê? Olhando e vendo Satanás trabalhar. Porque pensamos que tudo aquilo que não é de Deus não vai dar certo. Tem muita coisa do diabo dando certo, pro lado dele, do jeito dele, irmãos. É coisa boa? Não. Mas está dando certo pela finalidade que ele quer na terra. Sim ou não? E nós como igreja? O que nós estamos manifestando na terra, apresentando para a terra, oferecendo e servindo a terra? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nesses dias, eu tenho olhado, eu tenho me desarmado como coisas humanas cada dia mais. Quando a Bíblia vai dizer que a serpente come do pó da terra, olha para mim, a serpente come do pó da terra. Eu já falei para Deus, eu não serei alimento de serpente, porque se ela virar um grande dragão lá no final, eu não fiz parte disso. Porque o que significa, irmãos? Tudo que nós adaptamos à nossa vida para não viver um cristianismo verdadeiro, nós estamos alimentando a serpente. Tudo. E aí nós podemos entrar em vários méritos em que nós estamos dando alimento à serpente. Por isso, a cada dia, a antropologia, o homem como centro, eu me desarmo. O humanismo,
a razão humana, tudo isso eu tenho me desarmado e tirado. Por quê, irmãos? Porque é alimento da serpente. Um ser espiritual somos nós. Vivemos aqui como humanidade, sim. O nosso nível de espiritualidade está ligado ao nosso nível de humanidade em servir a terra, mas não ser alimento da serpente. Amém, irmãos? Então nós começamos a entender que os céus começaram a festejar. Mas, ei terra, cuidado, porque o grande dragão, olha aí, a serpente foi precipitada. Ei terra, cuidado. Aí nós olhamos para a configuração nossa, irmãos, e começamos a ver que nós estamos entrando agora em um tempo, depois de andar isso tudo, como eu te falei, toda a antiga aliança, tudo que aconteceu, e Deus olhando para Israel, escolheu não para ser uma nação só, não algo exclusivo. Na verdade, Israel seria a base de avivamento. Israel seria o celeiro. Quando Deus escolhe Israel, não é dizer eu quero só Israel. Israel seria o celeiro para as nações da terra. De Israel sairia o grande avivamento. Israel entendendo, recebendo a Jesus o Messias, de lá sairia o entendimento para toda a terra. Mas Israel não entendeu o tempo em que o Senhor os escolheu e por que havia escolhido, e não creram no Messias. Então os gentios entraram na rota. Por quê? Porque Israel não havia entendido. Então nós estamos olhando agora, entrando num tempo em que Jesus está vindo. E aí nós vamos entrando um pouco mais agora no texto, em que a mulher está sendo perseguida. Quem é essa mulher? A igreja. Ela está sendo perseguida porque ela vai dar à luz um filho. Quem é esse filho? Jesus. Mas pastor, o Senhor não disse, e sempre falou, que a igreja nasceu lá no Calvário, que quando Jesus estava lá no Calvário, assim como de Adão, foi tocado a sua juntura aqui ao lado, e foi tirada a mulher, lá também por Jesus, quando ele estava na cruz, e tocaram a sua juntura, ali também a igreja nasceu? Sim. Agora olha para mim. De Cristo foi gerado quem? A igreja. Através do Calvário de Cristo foi gerado a igreja. Mas quando a igreja está na terra, ela precisa revelar Cristo. É uma recíproca. Amém? Há uma recíproca entre os dois. Então Jesus está revelando, trazendo a igreja à existência. E a igreja, quando está na terra, ela está revelando Cristo a essa geração. É como Maria. Maria deu a luz a quem? A Cristo, revelando Jesus a essa geração. A igreja Maria revela Cristo a essa geração. É a mesma coisa que está acontecendo aqui nesta configuração. Mas vamos caminhar. Então agora ela vai estar dando a luz a um filho. Esse filho vai nascer a um cetro de ferro que há de reger todas as nações da terra. Isso significa, Jesus viria e através dele apacentaria, regeria as nações da terra. A Bíblia diz que o grande dragão vai perseguir a mulher e o filho. E aí há um contexto agora histórico, em que quando esse dragão ele vai perseguir a mulher, essa mulher ela toma como asas e vai para o deserto. Há uma configuração de mais ou menos 538 a 1798, em que a igreja foi massacrada pela supremacia papal. Foram 1260 anos de supremacia papal. Foi quando a igreja, elas correram para o deserto, elas se esconderam. Há um remanescente que foi levantado naquela época, como os valdenses, como os huguenotes. Eles correram e se esconderam, enquanto os papas estavam se levantando, a supremacia papal, e eles vinham com a Santa Inquisição e etc, e massacrando o povo cristão. E aonde que foi essa igreja? Correu para o deserto. Então o Apocalipse já aconteceu muitas coisas. Vem comigo que eu vou chegar no final que você vai falar aleluia, amém, glória a Deus. Então dentro desse tempo, a Bíblia está dizendo aqui sobre 42 meses. A Bíblia está dizendo sobre 1260 dias. A Bíblia está dizendo de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Tudo isso em profecia aponta para 1260 anos, de 538 a 1798, certinho, desde a igreja de Tiatira até a outra igreja. Quando o Papa Pio VI foi preso, chegou o general Berthier de Napoleão Bonaparte, prende o Papa. Ali se encerrou a supremacia papal. Cabe a ser supremacia papal. Em profecia a Bíblia está dizendo aqui que a cabeça da serpente estava sendo pisada, porque os papas não podiam mais massacrar a igreja. Então nós estamos entrando a história como palco das profecias. Vem comigo que eu quero chegar com você no final. Os palcos da profecia estão acontecendo. E aí, irmãos,
desse tempo, a igreja que havia sido perseguida, mas a Bíblia diz que foram dado asas para fugir para o deserto. Como é que foi formado? Cadê o seu irmão? Os Estados Unidos da América. Cadê? Os Estados Unidos da América, como que foi formado? Foi nesse tempo em que na Europa houve-se a perseguição, e eles correram para o lugar e ali formaram os Estados Unidos da América. Crentes, cristãos em Cristo Jesus da Europa, que fugiram para a região da América. E é esse tempo que a profecia está dizendo, que eles fugiram para o deserto. Então homens da Europa, que eram cristãos verdadeiros, autênticos, legítimos, eles fogem e se espalham. E ali o Senhor estava levantando uma espécie de um remanescente, que no tempo de dor, no tempo de sofrimento, no tempo de morte, no tempo em que a igreja era perseguida, o Senhor estava levantando já focos de homens e mulheres remanescentes. Deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja pode estar do jeito que estiver, não cabe mais a você ficar apontando o erro de igreja, cabe a você se levantar como igreja. Há focos de remanescentes. Há focos de homens remanescentes como daquela época, que fugiram para o deserto. A Bíblia vai dizer em profecia que o pai arrebatou e levou o filho. Isso significa, foi após a morte de Jesus, Jesus estava o quê? Sendo levado aos céus. E agora o dragão vai se posicionar contra a mulher novamente. A mulher havia fugido para o deserto, uma igreja fugindo para o deserto, mas agora o dragão se posiciona contra a mulher novamente. E aí ele vai dizer o seguinte, aonde nós queremos chegar: que o dragão se posicionaria contra a descendência da mulher. Quem é a descendência da mulher? Eu e você. Somos nós. Então nós caminhamos aqui desde o princípio, quando todas as coisas foram acontecendo. A igreja passou por tempos de turbulência, por tempos de supremacia papal, depois veio a reforma protestante, e tudo veio acontecendo. Então o Apocalipse é palco, ou melhor, a história é palco para as profecias bíblicas. Quer saber, quer conhecer um pouco mais da Bíblia? Pega a história. Você vai ver toda a profecia acontecendo sobre a história. Muitas coisas já aconteceram, a maioria das coisas já aconteceram. Isso significa o que eu vim lhe informar e lhe posicionar num tempo. Nós estamos vivendo o tempo do fim. As demandas do tempo do fim já anunciam que Jesus está prestes para vir. E isso significa, o dragão ia se posicionar contra o remanescente da mulher. Lembra de Gênesis 3,15? Porém inimizade entre ti e entre ela, e há que o seu descendente e o dela. O Apocalipse já estava sendo falado lá no Gênesis. Então agora nós estamos vendo, irmãos, como a Bíblia diz aqui, para a gente incorporar agora, que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Quem é essa descendência? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso significa, agora, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é hoje, é agora. O Apocalipse diz para nós o seguinte: que a mulher tinha sido levada para o deserto, que era a igreja, mas depois o dragão se posicionaria contra ela e viria contra quem? Os seus descendentes. A Bíblia vai falar sobre duas bestas. Essas duas bestas configuram na verdade dois poderes, dois países que levantarão na verdade Satanás, que adorarão a Satanás. Um desses países é Roma. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando o Papa Pio VI, a história nos diz como profecia, quando o Papa Pio VI foi preso e levado pelo general Berthier de Napoleão Bonaparte, nós estávamos dizendo ali que havia sido espedaçado a cabeça. Mas quando Mussolini, ele cede aquelas terras para a formação do Vaticano, a Bíblia vai dizer aqui que a chaga estava sendo curada, e diante da besta toda a terra se alegraria, se prostraria diante dela. É a Roma papal se levantando e se reconstituindo. O que eu quero dizer para você, vamos lá. Isso significa que diante desse contexto profético e histórico, nós estamos dizendo que a igreja remanescente
que nós que estamos aqui, que o dragão está se posicionando contra nós, vai usar poderes na terra para poder encantar a terra. E aí vai dizer daquela serpente que se alimenta do pó da terra, que se alimenta do homem, que se alimenta da razão, que se alimenta do entendimento. Nós não podemos emprestar a cabeça. A nossa cabeça não é ninho de Satanás. O nosso entendimento não é do diabo. Quando coisas entram no nosso meio, tem que ser extirpado, tem que ser tirado. Nós não podemos mais perder tempo por qualquer coisa, irmãos. Nós retrocedemos, nós paramos, nós desistimos, nós entramos em desavenças. Chegou um tempo, igreja, que o dragão se prostrou diante de nós, está diante de nós, e nós somos chamados, o restante da descendência da mulher, o remanescente. E quando nos posicionarmos, o dragão virá contra nós, mas nós temos o que? Os mandamentos de Deus, e temos o selo da aliança com Cristo. Por isso, não poderá contra nós. Preste atenção. Essa igreja remanescente é a igreja da última hora. Esses dois poderes que fortalecem o dragão, dois poderes, dois países que fortalecem o dragão, são dois poderes que tentam manipular a nossa cabeça. Como eu falei, um deles é Roma. E isso significa, querido, a Bíblia vai dizer aqui que essa, uma dessas bestas, ela colocará uma marca sobre a nossa cabeça, sobre a nossa mão. Nós vamos nas redes sociais, no Facebook, todos os dias, dizendo: olha, vai ter o chip agora, o Temer, isso, a Dilma, e sei lá mais o que, vai botar o irmão. Não tem nada a ver com isso. Marca da besta não tem a ver com o chip, não tem a ver com Mastercard, não tem a ver com diabo nenhum desse. A marca da besta é colocada sobre o entendimento de uma geração. A Bíblia vai dizer que a marca está aqui. A marca da besta é o 666. Sabe o que significa 666? O panteão dos deuses da Babilônia eram 600 deuses. O Deus maior é 60 e o Deus menor é o 6. Dá 666. O que esses deuses faziam? Cultura dos deuses. Então é uma cultura sendo enxertada na mente de um homem, uma cultura de outro Deus sendo enxertada na mente de outro homem. Nós não estamos falando de algo visível, um chipzinho na nossa testa, e dizemos: ah, estou com a marquinha da besta. Não! Lembra-se que lá no princípio, quando ele cai, ele está trabalhando para formar um império. Lá no final, chegando no remanescente da igreja, ele continua trabalhando para botar um 666 em você. Isso significa 600, panteão, todos os deuses da Babilônia. 60 era o Deus maior e 6 era o Deus menor. Aquela grande estátua de Nabucodonosor, ela tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. 66. Quando você pega todos os deuses da Babilônia, o panteão dava 600. Então 600 com 6, com 60 e com 6, 666. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou tentando lhe informar e lhe posicionar em um tempo. Enquanto você espera do governo aquela marquinha do Mastercard, etc e tal, que fica um monte de apavorado nas redes sociais falando um monte de besteira e não lê a Bíblia, Satanás está injetando na sua mente, na sua razão, no seu entendimento, aí sim o pensamento babilônico. Por quê? Porque os deuses da Babilônia falavam de culturas pagãs. O que Satanás hoje, a arma de Satanás é trabalhar com culturas contra a cultura do reino, contra a cultura do céu, contra a cultura de Deus. E sabe o que nós estamos fazendo? Ah, meu carro, a minha casa, meu emprego, meu isso, meu aquilo. E a cultura sendo enxertada, a cultura entrando dentro de nós, e nós estamos esperando para dizer não ao Temer ou a marquinha na testa. Ei! A marca da besta, que vai dar força ao grande dragão que é Satanás. E Satanás usa as duas bestas, que emerge do mar e que emerge da terra. E essas duas bestas, elas se fortalecem. E uma delas há de colocar essa marca no homem. E essa marca é o nosso entendimento. Quando você vai para Deuteronômio capítulo 6, verso 8, a Bíblia diz: e atarás as minhas palavras aonde? Na sua mão e na sua
testa, Deuteronômio 8:6, atarás as minhas palavras, os meus mandamentos na testa e na mão. Isso significa, antes que Satanás lá no Apocalipse estabelecesse a marca da besta, lá no princípio, sobre Israel, Deus já estava se antecipando e dizendo: pegarás os teus filhos, andarás com ele e atarás as minhas palavras sobre a testa. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Será se atar os mandamentos sobre a testa, Deus está falando para pregar uma plaquinha na testa do teu filho? Não, pelo amor de Deus. Atar sobre a testa é: coloque no entendimento dele os meus princípios. Aleluia! Para quê? Para que no futuro, quando a besta chegar para tentar fazer a lavagem cerebral na cabeça dos nossos filhos e das gerações vindouras, ele vai dizer: não, eu tenho a marca de Cristo, eu já sou marcado. Aleluia! Apenas o posicionamento dentro de um tempo. Então esse é o tempo que vivemos hoje. Das profecias do Apocalipse que foram se cumprindo hoje, nós estamos dentro desse tempo, sendo chamado remanescente, onde um dragão está se posicionando contra nós, e ele vem veementemente contra nós, e a força é total para que a marca seja colocada sobre nós. Então, irmãos, a Bíblia vai dizer que essa igreja remanescente, ela é fruto de profecias. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ia nascer 600 a 700 anos antes de Jesus, Isaías profetizou que Jesus viria. Olha para mim, nós não somos fruto do acaso, nem fruto de uma relação do pai e da mãe. Nós somos frutos de uma profecia. Por quê? Porque quando Jesus estava para vir, 700 anos antes de Cristo, Isaías havia profetizado que Jesus viria. E aí João vai dizer que o verbo se fez carne. Olha para mim, o verbo, palavra, se fez carne, encarnou. Isso significa que uma palavra, uma profecia, ela tem um tempo propício para encarnar e tomar forma de carne, de cumprimento. Então, quando nós olhamos para a nossa geração, nós não estamos aqui fruto da casa em Araguari. Você mora aqui, tem outras cidades, etc. E a gente vive no nosso mundinho fechado, e às vezes não somos posicionados no tempo que estamos vivendo. E é isso que eu vim fazer com você aqui, te posicionar dentro de um tempo. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. Isso significa uma profecia, debaixo de um tempo específico. Ela está caminhando sobre os céus da sua cabeça, da nação, do Brasil e das nações. Há um tempo específico de manifestação. Então o verbo, ela vai ser liberada, a palavra vai ser liberada, e há um dia que ela vai cair e vai tomar forma de carne. Então significa que nós estamos inseridos dentro de profecias para esse tempo. Nós não somos fruto do acaso, nós somos frutos de uma profecia para hoje. E essa igreja remanescente, nós estamos dentro e inseridos na profecia para esse tempo chamado hoje. E o que nós, irmãos, estamos respondendo quanto a isso? O que nós estamos fazendo, entendendo esse tempo em que o Senhor está nos movendo como uma profecia? Porque a profecia veio, ela se tornou carne. Nós entendemos o que nós estamos vivendo, mas agora precisamos nos mover nessa profecia. Por quê? Porque senão a profecia, ela continua sendo palavra, ela não se fez carne ainda. Ela se faz carne quando ela se move. A profecia de Jesus que saiu da boca dos profetas, como de Isaías, se cumpriu o quê? Quando Jesus nasce encarnando, a profecia tomou a forma de carne. Então, irmãos, nós precisamos ver as palavras que estão sobre os céus. Há um tempo dessas palavras caíram sobre a nossa cabeça, há um tempo de cumprimento. E nós precisamos, irmãos, corresponder a esse cumprimento, essa profecia, essa palavra que está sobre nós. E aí nós vamos entender que esse remanescente vai começar a se mover, mesmo que o dragão se posicione diante de nós. Que é quem? Satanás, que lá no princípio, na queda, ele começou a trabalhar na paralela, mas agora ele continua se posicionando contra a mulher e contra a descendência da mulher, que somos nós, uma igreja remanescente. E aí nós vamos entrar em um tempo, irmãos, das demandas do tempo do fim. A Bíblia diz que, quando nós olhamos Apocalipse 24, ou melhor, Mateus 24, vai dizer todo aquele negócio, princípio de dores, etc, haverá nação contra nação, e tudo aquilo nós vamos lendo e vamos nos alvoroçando. Mas a Bíblia diz: ei,
ainda não é o fim. E aí você anda mais um pouco, e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Isso significa nação contra nação, peste, reino, fome, tudo isso aí, irmãos, ainda não determina a vinda. Mas quando a Bíblia diz, e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Esse evangelho do reino está sendo ressuscitado, resgatado, levantado. E a Bíblia está dizendo, então, olhai para os campos, porque já estão maduros. Há um tempo do fim de cumprimento para todas as coisas. Irmãos, aqui eu quero falar para a gente acabar sobre essa igreja, que é o remanescente em que nós olhamos para frente, a Satanás é um dragão posicionado contra nós. Olha para mim. Quando nós falamos de guerrear contra principados e potestades, nós guerreamos em uma cidade, em uma nação, para almas, para que almas saiam debaixo das garras de Satanás. Mas Isaías profetizou, Isaías 2, versículo 4, que as espadas, olha para mim e cai certinho com aquilo que o pastor André falou. Ele falou sobre uma guerra externa, e eu quero falar sobre uma guerra interna, para a gente ir para o final. Isaías 2,4 vai dizer que as nossas espadas seriam trocadas por enxadas. E isso significa que os nossos foices, aquilo que a gente está na mão, seriam trocados também. As nossas armas seriam trocadas por ferramentas, porque arma mata, mas ferramenta conserta. Aleluia! Por quê? Porque se a marca da besta é no entendimento, nós não podemos apenas guerrear com aquilo que está lá fora, mas precisamos, no tempo de edificação, nos edificar com as ferramentas para crescimento. Aleluia! Então Isaías está profetizando: eu vou tirar a arma da mão de vocês e vou colocar as ferramentas. Por quê? Porque para a edificação da casa do Senhor, não está falando de algo externo, está falando de algo interno. E desde a minha primeira palavra eu estou falando sobre algo interno, sobre a igreja. Eu estou profetizando sobre a igreja. Porque para principados e potestades, quando nós vamos para fora, a Bíblia vai dizer que Jesus expôs publicamente todos os principados e potestades. Há uma guerra, porque almas precisam ser libertas, soltas da garra de Satanás. Mas primeiro, nós precisamos jogar nossas espadas no chão aqui dentro e pegar as ferramentas para conserto. Porque se trata de um entendimento. Aleluia! Se trata de entendimento. Quando eu olho para isso, eu vejo que a Bíblia menciona quando Isaías teve aquela visão dos seres celestiais adorando. E eu vejo uma igreja parecida com esses seres, porque quando Deus quis formar uma geração sacerdotal, Ele queria fazer o modelo, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Isso significa o modelo da terra é o céu. Então quando nós olhamos para Isaías 6, nós vamos ver os serafins, e eles estão diante do trono adorando. E a Bíblia vai dizer que eles têm 6 asas. Com 2 eles cobriam o quê? Os pés. Fala de humildade. Uma igreja hoje humilde. Irmãos, olha para mim aqui, eu quero conversar com você. Hoje eu não quero profetizar nem pregar. Quando eu olho para a igreja hoje, eu vejo uma igreja abastarda de alimento. Deixa eu falar. Eu vejo uma igreja abastarda de alimento. Homens que sabem muito, eles andam até assim, ó. Homens que estão carregados, ei, presta atenção. Homens que estão carregados de muitas coisas, munições. Eu não estou falando da guerra lá fora, eu estou falando da gente aqui dentro. Edificar a casa do Senhor, como Isaías profetizou, que trocaria a arma pela ferramenta. Ei, eu estou vendo uma geração muito abastarda, eloquente, sabe, palavras persuasivas, coisas daqui. E, irmãos, quando eu vejo isso eu me desarmo, eu falo, não, eu vou para os pés do Senhor chorar. Porque eu acredito numa igreja humilde, uma igreja que manifesta Cristo sem muita coisa, sem muita aparência. Sabe, quando os serafins eles cobriam os pés, falava de um remanescente humilde. Quem tem vovó aqui que partiu para o Senhor?
Quantos se lembram da sua vovó na sua casa orando? Quantos se lembram do jeito da sua vovó falar do evangelho? Ei, deixa eu ser chato com você hoje. Quantos se lembram, irmãos? A gente está cheio de aparatos. A gente está como Davi indo para a guerra com os aparatos de Saul, cheio de ferramentas, cheio de coisa. A gente não consegue nem mais andar. Ei, vai, larga tudo. Junta tudo, irmão. Ah, que peito de ferro é esse que nós temos? Se o Senhor não for conosco, seremos derrotados, abatidos. Eles cobriam os pés. Humildade. Humildade. Eles tinham umas 2 asas, e com essas 2 asas eles voavam. Isso significa uma geração que se move. Se move. Então eles tinham umas 2 asas em que eles se moviam. Então os serafins eram um modelo para a terra. Cobriam os pés. Com 2 asas eles voavam. Uma geração que precisa continuar se mobilizando e se movimentando na terra. E com outras 2 asas, eram 6 asas. Eles cobriam o quê? O rosto. Isso significa cobrir o rosto. Uma geração de remanescente que não tem face. Em que, qual é o nome? Não sei nem o nome. Mas enquanto eles cobriam a sua face, diz a Bíblia que saiu uma voz que estremecia e abalava as extremidades dos céus. Então eles estavam com os pés cobertos, com as asas abertas e com 2 asas cobrindo a sua face. Ninguém poderia ver a sua cara, a sua face. A igreja remanescente não precisa ter rosto, ter cara, nem ter nome. Precisa ser uma voz que abala as extremidades da terra, que abala a terra. E eles diziam o quê? Santo, Santo, Santo. Aí o céu vinha, o que está acontecendo? Ninguém consegue ver. Santo, 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 Santo. Não podiam ver o seu rosto, mas tinha uma voz que ecoava. Essa é a igreja remanescente, que tem uma voz poderosa, uma voz que ecoa e que abala as extremidades da terra, como a voz de João Batista que pisava no deserto, e o povo vinha correndo, e ele disse: raça de víboras, eu sou raça de víbora, mas eu quero ser batizado por ti. Me batiza o que preciso ser para ser batizado. E João Batista era uma voz do que clamava no deserto. Irmãos, me desculpa, mas eu vejo no nosso tempo essa virada de ano, e cada vez mais que o ano passa, uma igreja carregada. Não mais uma igreja que se embriaga nem com o seu saber. Uma igreja, uma geração que sabe muito, mas está entendendo pouco sobre os tempos que Deus está estabelecendo para agora. Não estou falando do mestre, não estou falando daquele que estuda, não. Eu estou falando se o seu estudo faz você empinar sua cabeça, isso é esterco, diz a palavra. O que nós precisamos é saber, é conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer, mas sermos, cobrir os nossos pés, ter uma asa que se movimenta e cobrir as nossas faces e apenas ser uma voz. O dragão está posto diante do remanescente. Mas nesta configuração nós seremos a igreja como voz do Senhor, como voz de muitas águas, e as extremidades da terra. Por isso sempre quando estamos ministrando, o céu vai dizer: Santo, 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 Santo. Sabe o que significa isso? Adoradores aqui, há uma continuidade. Igreja, quando nós estamos no meio de um louvor, de um acorde, você bate para você quebra o momento do santo, santo, santo. Nós precisamos nos mover em entendimento. Nós estamos no momento em que o céu está recebendo aquilo que a terra está manifestando, aquilo que a terra está fazendo. Então muitas vezes no meio até mesmo da adoração, irmãos, por um ritual, acabou o primeiro louvor, nós vamos lá e batemos a palma. Por quê? Porque foi nos ensinado assim. Mas quando nós entramos e nos unimos aos seres celestiais, como uma igreja remanescente, nós unimos a adoração deles e não eles a nossa. Então quando nós unimos, nós entendemos que é algo constante. Santo, 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 Santo. Não para. Sabe, eu tenho guerreado nesses dias
para que uma igreja remanescente se levante, irmãos. Eu tenho chorado para essa igreja remanescente. Eu quero ir para o final aqui dizer para você, querido, que todas as vezes que eu olho para a igreja de Jesus, esse 2016, 2015, toda a configuração hoje do Brasil, eu vejo que Deus está numa expectativa, aquela expectativa de levantar aquela geração sacerdotal, de levantar homens e mulheres, reis e sacerdotes. O Senhor, Ele continua com a mesma expectativa. Mas sabe, o tempo vai passando, e aquele remanescente que vai sendo levantado, ele vai sendo corrompido, vai sendo levantado, vai sendo corrompido, vai sendo levantado, vai sendo corrompido. E nós vamos vendo, irmãos, que algo sadio nunca se levanta, irmãos. Sabe, o posicionamento do nosso tempo hoje, nós somos a igreja remanescente. O dragão se posicionou contra nós. Satanás não vai deixar barato nem fácil para nós. Mas enquanto isso, as ferramentas estão para edificar a casa do Senhor. Nós precisamos edificar a nós mesmos, edificar a casa do Senhor, para que a guerra lá fora seja vencida. E diante desse tempo, como cumprimento de uma profecia para esse tempo agora, nós precisamos levantar a casa do Senhor, levantar o tabernáculo caído de Davi. Nós precisamos, irmãos. Sabe, eu acredito, eu estou com expectativa para 2017. Eu não sei como vai ser. Eu acho que ainda tem um restinho de coisas aí. O Senhor me disse que é um restinho de coisas para 2017. Mas eu vou dizer uma coisa para você, querido. Eu sou expectativa para a igreja. Por quê? Porque é no meio disso que o Senhor quer extrair a justiça. É do meio do juízo, é do meio da dificuldade, é do meio do caos. A igreja que entende vai se levantar em justiça. Sabe, irmãos, eu quero terminar dizendo que essa igreja remanescente, ela precisa se posicionar diante dos céus. E eu vou falar algo bem claro aqui para até alguns ministérios. Essa igreja remanescente, quando eu olho para ela, hoje está na moda fazer um serviço social. Entenda só o que eu vou falar, e você vai entender muitas outras coisas que vêm, e que a igreja está carregando esses aparatos e não está nem mais aguentando, porque não está livre, não está fluindo. Irmãos, quando eu olho para o serviço social, e você vai me entender, eu vejo que a igreja remanescente, ela precisa atender o órfão, o viúvo, o necessitado, como o pastor Hudson faz aqui e continua fazendo, e a palavra dele foi voltada a isso, glória a Deus. Mas são os evangelistas se juntando aos profetas e entendendo um tempo. O que eu tenho profetizado sobre o Rio, falando no Rio de Janeiro, é o seguinte: irmãos, quando eu me movo em cuidar das pessoas que estão passando necessidade na terra, eu preciso entender primeiro uma coisa: não é diretamente a terra que está fazendo isso. Há um nível espiritual que está sendo fechado, é um céu de bronze, para que o favor de Deus não venha sobre a terra. Então eu vou sobre a terra e começo a cuidar da terra, e não cuido do ambiente espiritual que a cidade, que a nação está vivendo. Então, como profeta, eu preciso entender que os céus do Senhor estão fechados, que a graça e o favor de Deus não está sobre a terra. Se não está sobre a terra, mais problemas vão acontecer, mais doentes vão surgir, mais mendigos vão ter. E nós, como igreja, vamos correndo para cuidar disso, e esquecemos que muitas vezes o pecado da nossa geração, o pecado da nossa cidade, o pecado da igreja está fechando os céus. E aí nós corremos para cuidar dessas pessoas. Devemos cuidar, sim. Devemos fazer, sim, me entenda. Mas devemos primeiro nos arrepender, para que os céus se abram sobre a cidade. Olha para mim, se você já imaginou quanto que o Ministério da Saúde deixaria de pagar ou de dar de medicamento se a igreja fosse igreja? Como profeta, eu preciso dizer isso e denunciar. No Rio de Janeiro está todo mundo correndo, agora virou moda. Pessoas até, olha para mim, pessoas até, sabe, se promovendo em cima, em detrimento dos pobres. Ei, vem para quebrar tudo. Por quê? Porque não adianta eu viver uma vida de pecado e querer socorrer o necessitado. Adianta eu me santificar, rasgar os céus e o favor de Deus vir sobre uma geração. Os evangelistas precisam se unir aos profetas. Os profetas precisam ter voz de novo para uma igreja remanescente. Nós somos aquele que cobre a face, mas temos uma voz. Então nós estamos vendo as pessoas querendo cuidar de todo mundo. Ai meu Deus, sim, mas ei,
se um povo se santificar, muitos caos na terra vão parar e nós não vamos nem precisar colocar a mão. Você está entendendo isso? Eu estou falando de céus, eu não estou falando de terra. Eu estou falando de profetas que entram nas regiões celestiais, sabe, pedindo perdão pelo povo, se santificando, e a graça de Deus e o favor vindo sobre a terra e curando a terra. Por que nasceu abrolhos e espinhos no Gênesis? Porque Adão e Eva pecaram. Se não tivesse pecado, não tinha abrolhos e espinhos. Eu não quero enxugar gelo. Eu cuido do mendigo que for, do necessário que for. Mas se for fazer por pecado da minha geração, não faço. Eu falo para eles: arrependei-vos, convertei-vos e crede no Evangelho. Sabe por quê? Porque eu creio que quando o favor de Deus se estabelece, muitas coisas são curadas aqui embaixo. Essa igreja remanescente precisa se posicionar nesse tempo como um remanescente e ver aquilo que o Senhor está sinalizando. Amém? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Oh meu Deus. Olha para cá. A igreja remanescente precisa cuidar. E aqui eu acabo com a intimidade ao Senhor. José teve alguns filhos. Olha para mim. O primeiro filho de Jacó, na verdade, foi Rúben. Quando Rúben nasce, Rúben era o primogênito de Jacó. E logo depois, com outra mulher, Jacó vai ter José. Quando você pega Gênesis capítulo 49, você vai ver algo ali, em que Jacó está colocando a mão sobre Rúben, que era o primogênito, que tinha porção dobrada sobre ele. E Jacó está profetizando: tu és o meu primogênito, a força do meu vigor. Mas no final da profecia, Jacó vai dizer: tu foste para o leito com a minha concubina na minha cama. Jacó é a tipologia de Deus, Rúben é a tipologia de filhos. E aí uma igreja remanescente precisa entender o seguinte: nós não podemos mais brincar com a intimidade com Deus. Eu sempre falei, desde anos e anos e anos, aquilo que é poderoso é glorioso, também é extremamente perigoso contra nós. Então ele profetiza sobre o seu filho Rúben, mas no final ele diz: caíste com a minha concubina na minha cama. Isso significa pecaste aonde? No meu leito, no meu lugar de intimidade. Mas Rúben era quem? O primogênito, o primeiro filho, que tinha porção dobrada sobre ele. E aí quando chega em José, Jacó vai colocar a mão sobre José e vai dizer assim: ei José, sobre a tua cabeça eu coloco as bênçãos maiores de que todos os outros irmãos. Isso significa, a bênção maior e dobrada estava sobre Rúben. E agora nesse momento, José está se levantando e Jacó está dizendo: eu coloco sobre ti a bênção maior do que todos os outros irmãos. Sabe o que significa isso? José estava se levantando e Rúben estava caindo. Mas pastor, ele não era o primogênito? Era. Olha para mim. Homens e mulheres de Deus que estão ferindo o lugar de intimidade vão começar a descer, e Deus vai começar a levantar outros. José estava sendo levantado e falou: a bênção estará sobre a tua cabeça, maior do que os teus outros irmãos. Então a primogenitura de Rúben estava sendo passada para José. Rúben havia perdido a primogenitura, e a primogenitura agora estava sobre a cabeça de José. O que para Israel era difícil acontecer, mas por Rúben feriu o lugar da intimidade. Igreja remanescente, nós não podemos mais ferir o lugar da intimidade. O Pai requer, o Pai cobra de nós hoje, e é tempo de nós entendermos a nossa posição. Sabe, é uma geração que está pecando, é uma geração que está errando, é uma geração que está saindo do propósito.
e ela está sendo abatida, mas Deus está levantando Josés, homens de governo, e essa geração somos nós. Eu profetizo sobre ti essa noite. Levante a tua mão, como geração de José, uma geração de revelação remanescente. Oh Pai, em nome de Jesus. Majestade.